Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje vamos falar com a professora Ana Paula Areias Down e finalizar nossa trilogia sobre o transhumanismo. Hoje o nosso tema principal é Ainda Seremos Humanos? Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou fazer uma citação do João Mantovan, que deixou aqui para mim, mas não deixou quem falou, eu vou partir do pressuposto que foi ele mesmo que falou. Eu recebi permissão para explorar. A convergência permitiu. Agora estou livre e sozinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista e, nesse caso, a cientista. Hoje falaremos com a professora Ana Paula Areias Down, que vem aqui finalizar a trilogia sobre o transhumanismo, acho o tema mais pedido de toda a história do Ciência On. A professora Ana Paula Areias Down é química formada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com doutorado direto em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutoramento no Instituto Butantan quando ingressou na UFABC. Atua na área de biotecnologia e biologia molecular para o desenvolvimento de vacinas e estudo da patogênese Staphylococcus aureus. Professora, muito obrigado de novo por mais esse bate-papo aqui. Eu que agradeço, Pedro. É um prazer. Professora, antes da gente começar, a gente sempre começa falando sobre coisas que não são relacionadas ao tema, né? A gente tá a UFABC funciona por quadrimestres, né? O que você gosta de fazer entre quadrimestres? Eu gosto de ler, eu gosto de colocar minhas séries em dia. É? Alguma coisa para qualquer mortal. Pra sugerir pro pessoal? Tem séries muito boas. Tem uma da Netflix que é uma questão de química, que é muito boa. E as clássicas, sei lá, Star Trek. Eu sempre tô reassistindo, né? E você tem algum guilty pleasure? Alguma série, algum filme que você gosta, mas não é assim do nível muito bom? Por exemplo, o meu guilty pleasure foi por muitos anos eu assistia alguma coisa do Big Brother, por exemplo, né? Você tem algum guilty pleasure ou não? Eu gosto de novela de lobisomem. Novela de lobisomem, muito bom. E anime também. Anime, muita gente nem considera guilty pleasure. E eu assisti um filme muito bom que eu nunca tinha ouvido falar. Minha ignorância é enorme, que chama Brasil. Não sei se você já viu esse filme. Não. É um filme que tá em ou na Netflix ou na Prime, não sei. É um filme de 1985 que mostra a história de um mundo pós-apocalíptico. Assim, não é pós-apocalíptico, é um mundo modernoso, assim. E muito legal esse filme, muito legal mesmo esse filme, que chama Brasil. Se quem puder assistir aí, assista, que é um filme bem bacana. Não tem tanta violência, assim, é um filme legal. Deve ser algo do tipo pós-singularidade tecnológica, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? É mais ou menos isso, mas só que lá é meio ridículo, porque a tecnologia que eles criaram é uma tecnologia muito ruim, entendeu? É uma tecnologia bem man-baby, sabe? É que a qualidade do filme também não ajuda, deve ser de baixo orçamento, né? Pior que eu não sei, viu? Mas assiste, Ana. Depois você me conta aí. Acho que você vai gostar do filme. Eu acho que bem a vibe, assim, é futurista, assim. Bem legal mesmo. E viajar não vai viajar. Não costuma viajar em recesso, porque também é muito curtinho, né? Não dá tempo, né? A gente se cansa mais do que descansa se viajar. E quando você viaja pra onde? Geralmente eu vou aqui por perto, interior, ou pra praia aqui em São Paulo mesmo. Só pra o pessoal não achar que a gente tem praia, né? Porque quando chove parece que tem praia, mas Guarujá ou Praia Grande... São Sebastião. Daí a gente é mais rica. O pessoal do litoral norte, né? É outra coisa. Eu quando desço... Ubatuba é a praia do campineiro, né? Se você quiser encontrar qualquer amigo meu campineiro, você vai pra Ubatuba. Que é impressionante como o pessoal de Campinas gosta de Ubatuba. Bom, então vamos falar sobre a última parte do nosso programa, muito, muito legal, sobre o pós-humanismo, logo depois a vinheta do editor. Ana,
Ana, a gente veio... são 2 programas falando sobre transhumanismo. Um, o que era transhumanismo mesmo. O outro, o que nos faz humano. A gente falou sobre dignidade, o que tornava uma pessoa um ser humano. E agora a gente vai falar sobre se ainda seremos humanos, né? Sobre o pós-humanismo, né? Eu até tinha deixado uma frase do Nietzsche marcada, né, antes de eu começar o programa, né, e essa frase do Nietzsche, ela dizia assim, o homem é algo que precisa ser superado, né, é uma pergunta pra ti, o homem precisa ser superado? E fala pra gente o que é um pouquinho do pós-humanismo. A frase do Nietzsche é: contemple o super-homem, o homem é algo a ser superado. Olha só. O super-homem ele coloca como o Ubermensch, que a gente comentou no outro episódio, né? Que é o além do homem, etc. Obviamente o Nietzsche não estava falando de transhumanismo ou pós-humanismo. Mas essa ideia de que o homem vive uma existência limitada existe na filosofia. O Nietzsche fala disso. Claro que ele não está falando de modificações genéticas, etc. Mas ele está falando de um salto intelectual que o homem precisa dar. No caso dos transhumanismo e transhumanistas, o que eles querem? Que a tecnologia faça parte disso. Então a gente vai deixar de usar a tecnologia para virar a tecnologia, para se fundir com ela. E essa fusão vai levar ao que a gente fala de um futuro pós-humano. O futuro pós-humano é o que se projeta que vai acontecer quando atingirmos a singularidade tecnológica. Ou seja, vamos chegar num ponto onde a gente não vai usar a tecnologia, mas a gente vai estar tão misturado com ela que a gente já não vai saber quais são as fronteiras do que é ser humano, do que é ser artificial, cibernético e etc. Então, o que se tem de medo disso, de dilema, é que aconteçam fluidificações de fronteira. Ou seja, a gente não vai mais conseguir definir o que é um indivíduo. Imagina só os nossos bilhões de habitantes vivendo como se estivessem numa grande Gaia mitológica, como se fosse um cluster computacional, onde nós somos simplesmente um nozinho e a nossa individualidade é diminuída para pensar na coletividade. Isso parece até um pouco o que aparece na ficção, na raça Borg do Star Trek e em outros exemplos por aí. Parece algo muito positivo, considerando que o antropoceno e o capitaloceno trouxeram para a humanidade. Porém, se a gente pensar que a autonomia vai ser totalmente retirada das pessoas, o que vai ser da sociedade quando a gente não puder mais decidir as coisas sozinhos? Então são coisas que a gente fica pensando a respeito. Então o pós-humanismo não é um indivíduo hiper transformado, né? Pelo que eu tô entendendo. Não, porque na verdade são coisas que vão correr em paralelo. São fenômenos tecnológicos e culturais acontecendo em paralelo. Enquanto o transhumanismo fala dessa fusão do artificial com o humano, o pós-humanismo fala de quais são as consequências para a sociedade e o nosso papel nela. Então a gente vai estar transformado, talvez a maioria das pessoas, mas o fato é, estaremos hiperconectados. Esse é o ponto, é a hiperconexão. E o quanto ainda seremos indivíduos depois disso? Você falou de Star Trek, eu não assisti tanto Star Trek, né? Se der pra você contar pra gente um pouquinho, mas se eu tiver que fazer uma analogia por pessoas mais velhas, eu assisti Matrix. Matrix, as pessoas também estão hiper conectadas lá, mas pra dar bateria dar energia pros robôs, né? Você consegue fazer um paralelo? É a mesma coisa? São visões diferentes de pós-humanismo, aquilo também é pós-humanismo em Matrix? E fala um pouquinho de Star Trek, eu acho que o pessoal não conhece muito. Ou eu não conheço, pelo menos. Na verdade, aquele seria um futuro apocalíptico onde as máquinas vão dominar o mundo e os humanos vão ser cultivados. No Matrix é o que tem. Então, os humanos, eles não participam de forma direta da realidade porque eles são iludidos. Eles vivem num cenário. É diferente. A raça Borg, eles sabem que são transformados, porque isso faz parte da natureza dele. Eles nascem como humanos convencionais e depois vão sendo colocados implantes de robôs e eles se tornam ciborgues. E esses ciborgues são conectados a meio que uma matriz, uma plataforma onde eles interagem e onde eles se chamam de coletividade. Então, quando eles interagem com os outros, eles falam: estamos fazendo isso em favor da coletividade. Claro que, quando a gente está falando de pós-humanismo, a gente está falando também de uma relação hierárquica totalmente horizontal, onde todo mundo vai fazer parte e não vai ter o líder ou algo assim. O Borg ainda está um passo atrás, porque eles tinham, por exemplo, a rainha Borg, que era totalmente artificial, era um robô mais com aspecto humano, enquanto os súditos eram ciborgues, que seriam os híbridos, né? Ana, assim, esse é o 3º programa sobre transhumanismo, mas me deu um bug aqui na mente, porque parece que o transhumanismo
é exatamente o contrário ao pós-humanismo, porque pelo que eu entendi, assim, dos meus preconceitos internos, o transhumanismo é uma coisa meio libertária, meio individualista. Aí eu vou colocar esse braço, eu vou colocar essa cabeça e a sociedade que se vire aí depois pra cuidar de mim se acontecer qualquer erro aqui comigo. E agora você vem no pós, esse individualismo extremo da pessoa fazer o que ela quer com o corpo dela, porque o corpo é dela, ela vai fazer o que ela quiser com. Vai levar as pessoas a se conectarem, servirem, entre aspas, a uma coletividade. Essa contradição é proposital? Essa contradição existe, não sei bem se é proposital. Mas assim, enquanto o transhumanismo é uma corrente filosófica, o pós-humanismo eles dizem que é um futuro que vai acontecer, querendo a gente ou não. Por quê? Numa sociedade onde todo mundo pode tudo, ninguém pode nada. Então, automaticamente, as pessoas vão ter que se unir num grande organismo. Caramba, então deve existir um organismo de uma empresa que começa com A, um organismo de uma empresa que começa com M, os organismos, né? Eu sirvo aquela empresa, né? Ou aquela instituição, aquele governo, né? Mas a gente sabe que todas as tentativas que aconteceram na história humana de horizontalização de relações, elas são bonitas só no papel. Porque sempre tem um líder. Sempre tem que ter. Sempre tem alguém na hierarquia acima. É. E o que o pós-humanismo diz é que não vai existir isso. Acreditar no bom senso é uma coisa muito complicada, né? Pra muita gente, eu acho muito legal quando a pessoa chega assim, não, use o bom senso. Fala, cada um tem o seu, né? Tipo, claro que todo mundo tem os ideais gerais da nossa sociedade, mas as coisas pequenas de convivência é uma coisa que se você não acordar logo com a pessoa, você vai se estressar, né? Porque cada um tem o seu bom senso, né? Quem é casado sabe disso. Eu ia falar disso. Você concordar com coisas com uma outra pessoa que não foi criada com você já é difícil. Imagine você ter que fazer isso com bilhões. Quando você cresce com alguém criado com você, também tem, você também briga, mas aí tem um líder máximo, né? Durante um ditador ou uma ditadora que fala, não faça isso, que é o pai e a mãe que fala, não faça isso quando você cresce com seu irmão, né? Por exemplo. Não, né? Vamos falar que é um mediador, né? Mediador de conflitos. Um negociador. A minha mãe não era muito negociadora, não. Minha mãe falava, não é não. Pronto, não vamos discutir porque vai dar muito trabalho aí. Ô, Ana, e você sempre, durante todos os programas, você foi nos preparando para esse momento do pós-humanismo. Você falou que você tinha mais medo dele, etc e tal, você foi nos preparando para isso. É alguma transformação que você está vendo na sociedade? Você consegue perceber? Já existe alguma coisa ou ainda é uma coisa muito futurista? Ray Kurzweil, que é o grande pensador dessas questões transhumanistas mais, digamos assim, severas, mais evidentes, o que ele diz? Que a singularidade tecnológica vai ser atingida ali na virada da década de 2020 para 2030. Uau, já? Ou seja, gente, tá aqui. Eu não tô nem preparado. Tá aqui. E o que é a singularidade tecnológica? A gente, no antropoceno, que é a era que a gente vive, embora os geólogos não gostem muito desse tema, porque eles dizem que para ser de fato uma era, ou para ser um período dentro da era, teria que ter algum registro geológico. E esse registro é mais cultural do que geológico, antropoceno, né? Eles não gostam muito disso. Mas o que se tem observado é que o homem tem modificado a natureza, tem modificado tudo ao seu redor. A gente já está utilizando coisas artificiais há muito tempo. Tem os pesquisadores que gostam desse termo de antropoceno, alguns jogam para a década de 50, por causa da mecanização dos campos, grandes plantações, etc. Outros colocam na Revolução Industrial, criação da máquina a vapor e etc. Alguns jogam isso até para o Neolítico, que foi quando de fato, a humanidade sedentarizou. Deixou de ser nômade para começar a construir casinhas, plantar e etc. Muito bem. A gente vive esse antropoceno. Dentro do antropoceno temos também outros termos que as pessoas costumam definir, como capitaloceno, que seria o papel do sistema econômico dentro dessas ações humanas na natureza. E tem até o cyberceno, sendo proposto aí por vários pesquisadores. Esse é um termo já agora de 2020. Na época da pandemia surgiu esse termo, que seria então o período que a gente está interagindo com as máquinas. Muito bem, então essa interação com o artificial faz parte do antropoceno, é o que define o antropoceno. A questão é, quando a gente transcender esse uso da tecnologia de forma que a inteligência artificial geral consiga ser equiparada à inteligência humana, e aí não estamos falando só de termos de processamento, de análise, etc., mas ser capaz de fazer coisas que humanos fazem.
serem criativos, improvisarem. A gente sabe já que as máquinas aprendem. Você que trabalha com simulação sabe mais do que eu isso. Então, assim, esse aprendizado, por enquanto, precisa ainda de muitos comandos humanos. Mas o que eles dizem? Que a singularidade, ela vai atingir o ponto máximo, ela vai chegar de fato, vai ser estabelecida quando essa inteligência artificial geral puder ser equiparada em todos os aspectos à inteligência humana. Então não existirá nenhum critério para você conseguir separar quem é um humano de quem é uma máquina, porque a inteligência foi equiparada. Esse é o ponto. Depois disso, quando isso acontecer, aí entraremos na era pós-humana. Então é o caminho para que haja essa hiperconexão. Mas não é algo que vai acontecer da noite para o dia, depois que a singularidade acontecer. O próprio Ray Kurzweil diz que isso vai acontecer por volta de 2045, 2050, por aí. Então isso dá um certo alívio, né? Dá um alívio. Não é da noite para o dia. Porque o pessoal fala bastante da IA, né? Que a IA é inteligentíssima, né? E é realmente maravilhosa para muita gente, né? Ela destrói cursos de física computacional como ninguém, impressionante. Mas só que a IA, ela tem um problema, a máquina, ela tem um problema intrínseco a ela, que eu acho que talvez o pós-humanismo possa ajudar, não dando dicas aí pro pessoal do Altman. Só que a máquina, ela não sente emoção, e ela não erra, ela não se frustra, ela não tem essa quantidade de hormônio que a gente tem, e ela não vive num mundo bastante hostil como a gente vive. Então você vai daqui até o FBC, ou pega um ônibus, você se irrita porque tá o ar-condicionado, tá? Então todas essas emoções, elas ajudam a gente a tomar as mais estúpidas de decisões durante a vida, né? Você fica com raiva. As certas também, né? As certas também, então, mas as certas a IA toma. A gente aprende muito com as erradas, né? As coisas que a gente faz, depois a gente se arrepende, a gente fica lá, nossa, eu não deveria ter falado isso para aquela pessoa, né? E a máquina, ela não consegue varrer esse espaço de soluções, porque ela vive no mundo certinho, ela vive numa família de margarina, né? Talvez igual você tá falando, talvez os humanos sejam realmente necessários se juntarem ou fazerem parte dessa rede com a inteligência artificial para ela poder beber esse mundo que ela não vai beber, né? Parece uma boa ideia, viu, Ana? De fato, quando essa mistura for bem feita e a gente estiver falando de interface homem-máquina que consiga ter um nível profundo, não seja algo tão superficial como a gente tem hoje, mas seja realmente uma existência híbrida, de fato as máquinas vão estar prontas para aprender, né? Então eu acho que é um futuro possível. Agora, provável, inúmeros fatores que não estamos considerando aqui podem influenciar, porque os cenários são dinâmicos. Isso depende de políticas de governo, isso depende de uma série de coisas, do que o dinheiro vai mandar, porque o capital está aí, o capital privado especialmente, interessado nessas questões, então não sabemos. Agora, o que a gente tem além dessas questões de interação com inteligência artificial para coisas benéficas, digamos assim, para achar jurisprudência em processos jurídicos, para esse tipo de coisas que levariam muito tempo para fazer um script lattes da vida automatizado, coisa que a gente tem que ficar fazendo na mão, quando vai fazer um concurso, etc. O que eu penso a inteligência artificial, ela sempre vai ter um papel na sociedade, porque é um caminho sem volta. A questão é, qual vai ser o papel das máquinas no futuro, se a gente vê essa equiparação? Eles vão ter um papel de cidadão, por exemplo? A gente sabe que a Sofia, que é a robô lá, ela é meio assustadora, para falar a verdade, as expressões dela. Você conhece? Não conheço. A Sofia é japonesa? Coreana? Sul-coreana? Eu não lembro de onde ela é. Eu sei que ela já tem uma cidadania. Ela tem cidadania turca. Ah, é? Caramba. Eu espero que ela então, fale veja, turco, é o primeiro indivíduo sintético que tem cidadania. Hong Kong. Só podia ser da Ásia, né? Bem Hong na cara Kong, deles fazerem isso. Porque ele já tem experiência de usar robô, por exemplo, para substituir professores e etc. Eu vi até uma escola agora que tá cobrando R$19 mil e substituir os professores por IA. Pois é. E... A gente já vive essa realidade, quer dizer. Quantos dos nossos alunos usam IA para fazer as questões? Você acabou de comentar da física computacional. Isso não é exclusivo da sua disciplina, não. A gente vê isso numa série de coisas. A gente vê isso em relatório de laboratório.
um monte de coisa, em texto que você pede para escrever, etc. O que eu falei em bioética para os meus alunos é o seguinte: não usem a IA como autor. Usem como contraponto, usem para desbloquear a criatividade de vocês continuarem o texto, aí depois tira o texto da IA. Então, a gente tem que aceitar que eles já vão usar. Sim, sim. Então, pelo menos direcionar. É um caminho sem volta, né? Eu não vejo problema nenhum do uso da IA pra te servir de apoio como se fosse uma calculadora, né? Um computador, alguma coisa assim, como foi as nossas revoluções. O maior problema é que as pessoas estão terceirizando a mente pra IA. E a IA, não sei se você reparou, ela é vendida pela grande mídia, pelas empresas, como algo para você trapacear. Ela foi feita, a ideia dela é a trapaça. Se você vira os comerciais, o comercial sempre mostra alguém chegando cansado, atrasado numa reunião e tem que fazer uma apresentação. Ela corre lá e faz uma apresentação na hora. Ela tem que fazer um texto. Ela pede para a IA fazer um texto na hora para ela. Ela tem que responder um e-mail e ela tem que responder mais chique do que ela então ela usa a IA para ser mais chique. Então a IA, ela é vendida como uma coisa para trapacear, e as pessoas estão se apossando dessa ideia da trapaça, né? E isso é bastante complicado. Você se surpreendeu tem se surpreendido com a IA, ou como professora de bioética e já vendo esse mundo nascendo, que você disse que você dá aula há muito tempo sobre isso, né? Desde 2008, 2009, né? Você falou. Você se surpreendeu com a IA ou não? Na verdade, o que eu me surpreendo é como ela foi bem aceita pelas pessoas. No Brasil aceita-se tudo. Porque as pessoas estão delegando tudo para os sistemas. Delegando tudo. Você vê pessoas que deixam de ir ao médico, mas vai lá e fica colocando no Google os sintomas para descobrir o que tem. Quando não confia num profissional que estudou e que viu casos e etc. Então, assim, a pesquisa pode te ajudar em alguns pontos. Não existe ninguém que não use IA hoje em dia, né? Que está no mercado de trabalho. Obviamente, às vezes você quer saber de um assunto, rapidamente você pede para a IA te falar um pouco daquele assunto, até para você saber o que procurar de referência para ler, se você não sabe nada do assunto. Esse é um uso saudável da IA. O problema é que as pessoas estão se apoiando tanto na IA que, a longo prazo, elas não vão saber fazer o caminho. Então, elas não vão saber como pesquisar, como construir um argumento, como ter uma ideia, porque tudo vai vir pronto. E igual, será, né? Das futuras gerações, né? E padronizado, né? Porque as respostas são sempre as que não há, eles não se vê outras opiniões. Eu fui dar uma prova de estrutura da matéria e daí a última questão eu tinha que colocar um texto sobre umas interações, uma interação, aquela interação bem fraquinha que a lagartixa sobe, que chama interações de Van der Waals. Eu tive que colocar um texto, aí eu falei, eu vou pedir aqui pra IA fazer um texto pra mim. Ela fez um texto, e eu pedia nível, graduação, ela fez um texto tão raso, mas tão raso sobre isso, que eu falava pra ela, não, uma coisa mais profunda, isso tá errado, isso não tá certo. E falar, desculpa, ela simplifica tudo a tal ponto, né, que você acaba perdendo muita coisa, né. Ana, mas voltando aqui pro transhumanismo e pós-humanismo, que a gente tá falando a ida ao pós-humanismo, né. Até agora no transhumanismo, quem tinha mais dinheiro se dava melhor, ou quem tinha mais recursos, seja quais são os recursos, né? Porque a pessoa podia trocar um braço, trocar uma perna, colocar um olho biônico, colocar mais HD na memória. Então ela podia, nesse pós-humanismo que a pessoa faria parte de uma rede coletiva aí, só Deus sabe como, o dinheiro ele vai servir para você entrar nessa rede ou para sair dessa rede. As pessoas em situação de vamos dizer, pessoas fora do sistema porque são ricas, ou serão pessoas fora do sistema porque são pobres? Essa é uma pergunta excelente. Existe uma lacuna dentro dessa teoria que as pessoas vão ter, de fato, escolha de entrar ou sair? Elas vão ter consciência de que fazem parte de um sistema? Porque uma coisa é quando isso começar a acontecer. E as pessoas que já nascerem ali, já forem submetidas a essa realidade, elas vão entender que existe uma realidade fora daquilo ali? Esse é o ponto. Então, o dinheiro, eu vejo que ele é mais importante no transhumanismo, porque ele está ligado às modificações diretamente. No pós-humanismo, como vai ter passado muito tempo, existem algumas possibilidades. Então, pode ser que essas modificações não fiquem tão caras assim, porque para todo mundo ser hiperconectado, todo mundo tem que ser transformado, porque senão não é possível hiperconectar. Então, esse é um ponto.
Todo mundo tem que ter algum tipo de modificação para conseguir se conectar ao outro nesse nível, para tomar decisões juntos e etc. Talvez até criem uma linguagem própria, uma linguagem como se fosse uma linguagem de programação, uma coisa assim, que vai deixar de ser a linguagem humana. Agora, as relações de capital, as relações de poder serão totalmente diferentes na sociedade pós-humana. Então talvez nem faça sentido mais a gente falar de dinheiro, que as necessidades dos indivíduos serão outras. Caramba. Porque se todo mundo pensar junto, quem vai ser o consumidor? E quem vai ser o cara que provê as mercadorias? A gente vai ter relação de capital? Não sabemos. Esse é o ponto, a gente não sabe isso. Ponto, não sei se você conhece aquela máquina de Turing, a ideia de como você distingue um humano de uma máquina. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome, que eu tenho uma pessoa dentro de uma sala e você fica dando para ela objetivos. Ela recebe o objetivo de uma parede, escreve e devolve na outra parede. Então ela vai fazendo um trabalho bastante repetitivo, como se fosse uma máquina. E como você sabe se o que sai do outro lado, né, tem uma pessoa do outro lado da parede e a pessoa do outro lado da parede só vê os papéis saindo e daí você pergunta para ela, se isso aqui é de uma máquina ou isso aqui é de um computador? E a pessoa diz o dilema que em algum momento a gente vai saber que é uma máquina, que é uma pessoa, porque a pessoa vai se questionar por que está fazendo aquilo. E a máquina jamais se questionaria. Mas só que a gente sabe muito bem que existem pessoas que passam pela vida toda e não se questionam disso, né? Não entendem também a sociedade que a gente vive. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, eu não entendo tudo da nossa sociedade, né? Mas só que eu parto do pressuposto, que eu gostei muito dessa frase que eu aprendi semana passada numa das reuniões do Ciencion, que é: toda placa tem uma história, né? Então, você olha pra placa, não vá descartando logo o que tá escrito na placa. Tenta entender a placa, tipo, não jogue lixo aqui. Aquela placa tem uma história. Por que colocar aquela placa lá, né? Então, acho que o mundo não vai mudar tanto, assim, né? Acho que vão continuar existindo grupos enormes de pessoas que... E eu não vou me excluir disso, viu, gente? Porque eu também, algumas coisas eu não penso sobre a vida, não. Até porque senão eu vou ficar meio maluco, né? Passam pela vida sem se questionar muito, né? No pós-humanismo, né? Mas eu acho que a gente que é mais da área de exatas, a gente tende a se alienar um pouco. Porque a gente olha para a natureza e a gente não pensa a ação do homem ali dentro. Por isso que eu sugiro para todas as pessoas, façam disciplinas de filosofia. As 2 disciplinas de filosofia que eu fizeram toda a diferença na minha vida. Porque uma falava de método, mas assim, pelo olhar, epistemologia, né? Então fala de método, fala de construção de conhecimento, etc. Então, pelo olhar da filosofia. E a outra era sobre Nietzsche. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Até me questionei se eu era alfabetizada quando eu começava a ler os textos. Eu adoro Nietzsche. Adoro Nietzsche. Ele é muito complicado. Muito complicado. Porque se você lê um texto, você só começa a entender o texto quando você lê outras coisas, porque ele vai explicando em outras obras e etc. As disciplinas de filosofia fazem a gente questionar nosso lugar no mundo, fazem questionar por que as coisas são como são. Claro que a gente não traz respostas prontas, mas cria esse espírito de passar pela vida e começar a ter um outro olhar. Eu vejo isso na minha disciplina de bioética. O pessoal me fala assim, pô, professor, agora que eu saí da disciplina, tudo que eu olho de avanço eu fico pensando, mas qual a implicação na vida das pessoas e etc. É um olhar que a disciplina coloca. Esse é um dos objetivos da disciplina. Não é ficar ensinando sobre técnicas biotecnológicas e etc. Mas é fazer a pessoa olhar criticamente para a realidade que a cerca. Então pensar quem que vai ser prejudicado ou quem vai ser beneficiado, se vai ter benefício para alguém, a gente deve dar esse passo e etc. Então eu acho que a filosofia tem um papel importante nisso, de dar esse pensamento crítico. Mas como você disse, se muita gente já não tem esse pensamento crítico, o que vai ser um humano frente à máquina? Porque a gente é menos eficiente do que a máquina, e a gente não tem essa sensação de olhar para a vida com um olhar crítico da mesma forma. Então, qual vai ser o nosso papel? Se a máquina puder fazer o que a gente faz? No Eu, Robô,
aquela obra do Asimov famosa que virou filme, etc. O livro é maravilhoso. Ele diz coisas interessantes que começam a mostrar que os humanos eles vão achar um outro nicho, um outro espaço para existir, um outro modo de existência. Então, a nossa convivência com máquinas, ela não pode ser com medo, ela não pode ser dessa forma, o que eu vou fazer da minha vida, não vou ter mais emprego, etc. Mas qual vai ser o nosso modo de existência? Como a gente pode coexistir? Porque as máquinas são uma realidade. Inteligência artificial é uma realidade. Então, como a gente vai coexistir com esses avanços? O robô mostra isso. Então, tem profissões que acabam sendo só de robôs na sociedade e outras só de humanos. Mas os robôs também começam a ter problemas humanos com a convivência. Então, não só humanos conseguem melhorar alguns aspectos com a, digamos assim, a disciplina das máquinas, etc., como as máquinas também começam a sentir emoções. Aí surgem outras profissões, como, por exemplo, o psicólogo de robôs, que ele mostra no livro. Então, essa coexistência, ela vai afetar um lado e o outro. O bom dos livros do Asimov é isso, porque ele mostra o quanto eles são atemporais e o quanto a gente está caminhando para isso. Para sociedades onde a gente tenha que coexistir com máquinas, mas não com essa relação de medo que a máquina vai fazer o que você faz. Mas é como você pode achar um novo modo de existência, trazendo o que tem de melhor de ser um humano. E o que tem de melhor de ser humano? Conservar o planeta que não é. Mas a nossa criatividade, a nossa capacidade de inventar, de improvisar e etc., uma máquina ainda não faz. É difícil. Eu sempre fico me questionando, né? Porque isso que a gente tá fazendo aqui, muita gente acha que filosofia é ficar estudando os gregos, né? Os gregos, o que vem depois, né? Mas às vezes você pensar no futuro, né? Como você tá fazendo agora, faz a gente pensar mais no presente, né? Do que, né? Às vezes pensar no passado ajuda a gente a entender o que aconteceu, onde a gente tá. Mas pensar no futuro ajuda a gente a pensar um pouquinho melhor no presente, né? Como que a gente, nossas relações com as máquinas, né? Eu tenho visto muita frustração entre as pessoas com o uso das máquinas o tempo todo, né? A audiência da TV aberta tá crescendo novamente, as pessoas estão deixando um pouco mais de usar os streamings e as redes sociais também, elas mantêm fixo, mas eu vejo uma tentativa, né, das pessoas voltarem mais para as coisas mais físicas, né? Mas, pelo que você me falou, o pós-humanismo não é uma escolha, né? É inevitável, né? É o que os estudiosos dizem, por isso que eu acho extremamente aterrorizante. Mas você falou 2030, 2040, eu achava que eu não ia ver isso acontecer. Mas está muito aí na porta. Se você pensar, como que eram suas condições de trabalho quando você fez doutorado? Então, isso que eu tava falando ontem pros meus alunos. Que modelo de computador você usava? Então, qual era a capacidade de processamento? Então, isso que eu falei pros meus alunos ontem. Eu tava com um aluno ontem no negócio, falei, gente, eu nunca vi tanta oportunidade que você tem. Quando eu fui fazer IC, por exemplo, né? Eu montei um computador de cacarecos lá na Unesp, porque a gente não tinha um computador para cada pessoa. Hoje eles têm um computador para cada pessoa do melhor nível, eles têm clusters, têm tudo. Tipo, eles. E eu montava cacareco, varria a sala, umas coisas assim. E num espaço de tempo relativamente curto. Curtíssimo. Não nasceu nem 2 rugas a mais em mim. Os alunos, o mundo já mudou muito, né? Quando eu fiz pós-graduação, eu tirei foto com Polaroid. Eu acho que eu também, viu? Bom, eu tenho 20 anos de defesa de doutorado, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você. Eu tenho quanto? Eu tenho... vai dar 15 anos, 2011. Então, a gente fez muito isso. O meu orientador, ele tinha que mandar registro do que ele fazia, ele corria gel de proteína, de DNA, etc. Ele tinha que desenhar. Caramba, e ele desenhava bem? Tinha que desenhar, o biólogo tinha que ter essa habilidade, né? Então, você olha as coisas que tem, por exemplo, o pessoal que trabalha com biodiversidade, o pessoal tinha que ter um caderno no laboratório, tinha um desenho que você fala, meu Deus, isso aqui foi um artista que fez. Ele tinha que ter essa habilidade. Então ele tinha que olhar no microscópio e saber desenhar a morfologia da célula, porque ele não tinha como registrar isso. Porque os microscópios com câmera chegaram depois. Hoje você coloca o seu celular ali na objetiva, no binóculo ali, você tá vendo, tá registrando. E na hora você já sabe se a foto ficou boa, se não ficou, e etc. Isso não era possível antes.
Ô, Ana, mas a gente, né, só pra gente finalizar nosso papo, sobre o pós-humanismo, porque eu acho que as pessoas são assim, mas eu acho que o ser humano, a gente é um pouco mais lento, muito mais lento que uma máquina, né? Então, por exemplo, essas pequenas coisas de você desenhar, de você olhar direitinho pra desenhar, você vai aprendendo ali. A gente é mais lento, né? Eu adoro, eu esqueço, todo mundo, eu tenho papel aqui, né? Quando eu tô falando aqui com a Ana, eu fico anotando as impressões dela, as minhas também. Então é um tempo que você demora pra decantar, né? E esse tempo a gente tá perdendo, tipo, as pessoas, tá, a foto tá lá, a gente escreve na lousa, né? Daí o aluno vai lá e tira foto da lousa. Não tem o tempo, sabe, de você pegar a caneta e você ficar pensando, borboletando, flauteando, né? Como a gente fala, né? E isso eu acho. Esse é um dos maiores desafios que eu acho que o ser humano tem quando ele lida com máquina, né? A máquina, não que ela não tenha paciência, mas ela podia enrolar um pouco mais, né? Ela não precisa, né? Agora tem aquele estou pensando do ChatGPT, mas eu acho que aquilo é só enfeite, viu, né? Aquilo ali é pra gente não se sentir tão mal, né? Ela demorou um pouquinho mais dessa vez pra fazer. Ana, a gente já chega no final do nosso programa, mas eu vou finalizar com a pergunta do programa pra você, né? Primeiro, obrigado por esses 3 programas maravilhosos mesmo. É um tema, assim, eu acho que é um dos temas mais profundos que a gente já tratou aqui no Ciencion. Eu acho que muita gente vai começar a assistir Star Trek. Eu vou assistir, eu não assisti ainda Star Trek. Muita gente vai começar a buscar um pouco mais de filosofia, e tentar entender melhor o mundo, e não tem problema nenhum, pessoal, se você tiver um pensamento completamente diferente do nosso. Você pode ser mais jovem, inclusive, ter uma visão do mundo muito mais otimista. Mas eu vou te fechar com a pergunta do programa de hoje, né? Ainda seremos humanos daqui a um tempo? Nossa, que pergunta difícil, nenhum filósofo consegue responder isso, com certeza. Aí a gente precisa considerar uma série de coisas. O que nos faz diferentes de uma máquina ou dos outros seres vivos? A gente tem que partir daí. Se a gente fala que é racionalidade, a gente tem racionalidade mais desenvolvida, sem dúvida. Mas se você pegar outros primatas, eles também têm. Eles vivem em sociedade, eles vivem em grupos, eles se comunicam, eles têm afetividade. Então, quer dizer, o que nos torna tão diferentes? A gente cai naquela questão da dignidade. Mas existem também autores que tentam atribuir dignidade para animais. Então, a gente já não consegue ver tanta diferença nossa com os animais. E nossa com as máquinas? Por enquanto, vai nesse sentido do que você diz das emoções. Mas e quando se conseguir simular emoções num robô? E aí, como é que vai ser? Então, o que ainda nos torna humanos? Para mim, é a capacidade de se perceber no mundo. Perceber que você faz parte de algo e ter escolha para fazer parte de certas coisas ou não. Ter senso crítico, ter base moral. Isso uma máquina ainda não tem e não acredito que vai ter. Mas isso é questão de opinião, porque a gente pode falar de diversos autores aqui que vão falar de outras coisas. Até a própria questão da dignidade tem uma série de teorias por trás, porque é uma definição que evoluiu ao longo do tempo. Então a dignidade hoje, ela é intrínseca de um humano. Então basta você ser humano independente de qualquer coisa, mas ela evoluiu desde Platão. Então, com os filósofos gregos, a gente estava falando da capacidade de usar o intelecto e etc. Se a gente fosse falar isso, usar o intelecto, e a gente colocar uma definição bem ampla do que é intelecto, até uma máquina tem dignidade. Mas uma criança não, porque ela ainda não sabe como fazer isso de forma madura, digamos assim. Ou uma pessoa que tem capacidade mental comprometida por alguma doença, por exemplo. E essa noção foi sendo mudada. Por exemplo, Kant falava que tinha que ser capaz de exercer autonomia. De novo, crianças, pessoas com capacidades mentais comprometidas estão fora, porque não conseguem exercer autonomia. Então, tudo isso foi sendo mudado ao longo do tempo. E a reboque dessa noção, dessa definição de dignidade, também é o que é ser humano. Então, quer dizer, o humano é aquele que é dotado de dignidade, a gente pode colocar isso, porque até agora só humanos têm dignidade e se percebe no mundo e faz escolhas conforme a sua base moral. Mas, assim, a gente pode ter N possibilidades dessa definição ser mudada conforme o que você pensa. Qual o papel do humano no mundo? O humano tem uma posição central? A própria bioética também tem essa diversidade. Tem bioeticistas que dizem que o homem está no centro de tudo. Então, eles são mais antropocêntricos.
Existem outros que dizem que o humano é só mais um componente na biosfera. Então ele é um componente geoecológico e ele não tem essa predominância ou essa autoridade sobre os outros elementos da natureza. Então quer dizer, qual é o papel do homem? Isso também vai influenciar se a gente ainda vai se considerar humano ou não pós-transformações do transhumanismo ou quando de fato ingressarmos no pós-humanismo pós-singularidade tecnológica. Talvez a gente precise até de uma nova área da filosofia para isso. É uma coisa que é bem humana, é isso que você está fazendo agora, né? Mostrando que os humanos não conseguem se convergir, né? Não conseguem chegar a uma conclusão, né? Sobre algumas coisas, muitas coisas. Os seres humanos, as máquinas talvez consigam chegar numa conclusão logo, né? Num conflito elas consigam negociar e chegar numa solução, né? O ser humano não consegue, né? Guerras entre máquinas eu acho impensável, por exemplo. Acho difícil, porque ela vai falar, eu acho que eu vou perder essa guerra, né? Acho que não vai dar muito certo. A pessoa já vê. Ana, que programa maravilhoso que a gente tem que chamar. Se você conhecer algum amigo, amiga, conhecida que queira falar sobre filosofia aqui pro Ciencião mais um pouco, é só falar, ou você mesmo. Eu adorei mesmo o programa importante, e você que está ouvindo o Ciencião, se você não concorda, se você é uma pessoa transhumanista ou gosta de alguma filosofia, fala aí pra gente, conta aí pra gente o que você acha sobre isso. É muito importante saber a sua opinião, a sua visão de mundo. Comenta, faz uns comentários aqui do Spotify ou mande pro Ciencião nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou principalmente no Instagram ou no TikTok. A gente tá bastante lá no TikTok, hein, gente? Ô, Ana, a gente sempre termina o nosso programa pedindo pra deixar uma mensagem, então deixa uma mensagem assim, não de enlutamento, né? Deixa uma mensagem de esperança para as pessoas que já estão correndo para os supermercados para armazenar comida em suas dispensas, né? Do pós-humanismo que tá chegando aí. Conta pra gente. Papel higiênico. Papel higiênico. Não fala nisso porque na pandemia você lembra da guerra do papel higiênico. Eu acho que duas máquinas não brigariam por papel higiênico, né? Eu acho. Não, sem dúvida. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar para vocês nesses 3 episódios. A minha mensagem é realmente que as pessoas tenham esperança e sejam melhores humanos. Porque independente de qualquer coisa da nossa interação com máquinas e etc., o que não pode acontecer é, por exemplo, a gente ter cursos de humanização de médicos. Por que a gente precisa humanizar se já somos humanos? Tem inclusive IA sendo criada para humanizar as pessoas. Olha que coisa absurda, você vai precisar de uma máquina para ser um humano? Caramba! Então, quer dizer, o que falta para nós para sermos, de fato, pessoas? Não só humanos, mas pessoas, indivíduos. Falta buscar o que é a verdade para você. Falta ir atrás dos seus interesses sem passar por cima de ninguém, ser uma pessoa ética. Buscar conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de você, então sempre é importante. Mas eu vejo com otimismo, mesmo assim, tudo que a gente vai vivendo. Por quê? Não vai ser uma mudança brusca. A gente vai ter tempo de se acostumar. Porque a gente já está vivendo parte dessa realidade. Então vai ser uma mudança de cada vez, uma mudança de cada vez, uma mudança de cada vez. Não vai ser uma explosão. Pelo menos não é o que os especialistas estão falando. Então, provavelmente, não vai ser algo tão chocante. Mas a gente ainda tem que lembrar quais são nossas raízes. Porque somos diferentes ainda. Então, Ana, eu acho que não vai ser uma explosão para pessoas que estão conectadas, né? Pessoas que estão ali a par, né? Das coisas, né? Mas para quem... Talvez para quem seja alienado e não presta atenção nas coisas, daqui a pouco fala, nossa senhora, o que é isso daqui? Você é uma pessoa que se adapta fácil ou não, Ana? Eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil mesmo. Eu sou uma pessoa assim, olha, que... Eu até às vezes me irrito comigo mesmo como eu me adaptei àquela situação, entendeu? Mas você, como que é? Depende da situação, mas a maioria das vezes eu acabo me acostumando, digamos assim, com a nova realidade. Quando eu percebo que eu não tenho poder para modificar. Esse é o ponto. Quando a gente não pode modificar, a gente acaba se acostumando. Então, Ana, muito obrigado mesmo, Ana, mais uma vez, pelo esse papo sempre muito gostoso. Queremos você mais vezes aqui no Ciencion. Muito obrigado a você que está ouvindo esse áudio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, que é onde a gente fica mais. Eu, por acaso, gosto muito do TikTok e é meu guilty pleasure dar uma olhadinha sempre no TikTok. A gente sempre tá aqui na primeira e na terceira sexta-feira de todos os meses. Na segunda, a gente é invadido pelo pessoal do Fóton, que vem aqui contar pra gente sobre os bastidores da ciência, as fofocas que andam aqui pela UFABC. Se você ouvir direitinho o áudio, você vai ter informações inacreditáveis dos bastidores da UFABC que ninguém te conta. Então, pessoal, a gente volta muito em breve. Até mais. Tchau!